25 anos se passaram desde a primeira eleição presidencial por voto direto, depois que a ditadura acabou. Mas de lá para cá, muitos dos candidatos que disputam cargos do Executivo e do Legislativo são os mesmos. E a falta de renovação ajuda a aumentar a influência de quem já está no poder. Líder nas pesquisas, o pré-candidato pelo PR, Antony Garotinho, concorre pela terceira vez ao governo do Rio de Janeiro. Desde a década de 80, é velho conhecido da política. Além de governador, já foi prefeito, deputado estadual e federal. Em 2002, quando concorreu à presidência da República, foi sucedido no governo do estado pela mulher, Rosinha Garotinho. Este é apenas um exemplo da falta de renovação no cenário político brasileiro. Situação que ajuda a transformar alguns estados em verdadeiros feudos eleitorais. É o caso do Maranhão, há 50 anos dominado pela família Sarney. A influência do clã se estende ainda ao Amapá. O ex-presidente José Sarney ocupa uma cadeira no Senado pelo Estado desde 1991. Da mesma forma, Alagoas se tornou o reduto eleitoral dos Calheiros, o Pará da família Barbalho e o Ceará dos irmãos Ciro e Cid Gomes. A falta de renovação de nomes na política atinge também os partidos chamados nanicos. Na eleição presidencial deste ano já são pelo menos 8 pré-candidatos. 3 deles figuras bastante conhecidas dos eleitores. O metalúrgico Zé Maria é candidato à presidência pelo PSTU pela 4ª vez. Quem também deve ir para a 4ª eleição presidencial é o ex-deputado José Maria Emael, do PSDC. Hoje nós temos a certeza, todos os dados que nós temos, o sucesso nosso nas redes sociais, demonstram que nós temos toda a condição de sermos uma alternativa para a sociedade brasileira. Conhecido pela proposta do Aerotrem, Levi Fidelix foi confirmado candidato do PRTB a presidente, cargo que disputa pela 2ª vez. Nosso partido sempre tem a ousadia de lançar candidatura própria. Talvez o diferencial entre nós é esse, que a maioria fique de legenda, no bom sentido, de auxílio, de apoio aos grandes partidos. Eu tenho a ousadia de teimar. Este consultor político acredita que alguns partidos menores mantêm candidatos por uma questão ideológica, mas outros usam a legenda como moeda de troca. A nossa democracia é multipartidária, você pode ter quantos partidos você achar que deve ter, você acaba fundando partidos, sendo dono de partidos. E esse partido se torna uma empresa. Você aluga o partido, você faz um comodato com o partido e você até vende legenda. Se você quiser ser candidato, você compra uma legenda num partido nanico e sai candidato. Bom, Zé Álvaro Moisés, por que há esse mapeamento político no Brasil? É o sistema eleitoral brasileiro? William, eu acho que o ponto fraco aí é o sistema partidário. Nosso sistema partidário, por exemplo, partidos podem ser fundados, organizados, terem registro, desde que tenham um percentual mínimo de assinaturas em 9 estados. Para o registro, existe essa exigência. No entanto, você tem, dos 22 partidos que têm representação no Congresso Nacional, tem vários deles, provavelmente mais da metade, que tem muito pouca representação nacional. Tem apenas em 1 ou 2 estados. Isso é suficiente para que sobrevivam, né? Isso leva a uma desqualificação, no certo sentido, do sistema partidário, de que os partidos funcionem como referência para os eleitores poderem fazer as suas escolhas. Eu acho que nós precisamos enfrentar a necessidade de uma reforma política que ataque o problema da questão dessa multiplicidade de partidos, né? Às vezes se apresenta isso na forma de uma cláusula de barreira. Eu prefiro chamar de uma cláusula de representação, como funciona em muitos partidos. O partido, para poder ter direito de usar o fundo partidário, ir à televisão, se expressar, ele tem que ter um mínimo de representação. Eu imaginaria alguma coisa no mínimo 3%. Né? Fora disso, partidos que têm muito menos do que isso, que apenas representam candidatos, é uma maneira de, digamos assim, utilizar o fundo partidário, utilizar os recursos. Veja que isso, num certo sentido, leva a que essas figuras sejam permanentemente aí, sem grande contribuição para a política. Luiz, você tem uma campanha contra o político profissional, não é isso? Eu reitero essa campanha, William, todas as vezes que eu vejo isso. Não renova, não tem renovação de nomes. Ou seja, nós temos que acabar com o político profissional no Brasil. E a única maneira que eu vejo hoje, William, é defender uma outra tese para chegar a essa. Uma nova constituinte. Só que quem participar da constituinte não pode ter carreira política. Está proibido nos próximos mandatos, não pode, porque você escreve uma constituinte e não se vincula, não cria aí todo o vício do político profissional. Talvez esse seja um bom caminho para fazer a reforma política de que falou Moisés e para acabar com o político profissional. O que é isso?
2 mandatos e se manda. Vai cuidar da tua vida, meu filho. Tem que cuidar da vida. Advogado tem que ir para ser advogado, médico tem que ser médico e vai por aí. Só rapidamente, não seria sonho demais esperar uma reforma política que é feita pelos parlamentares que estão aí no poder? Os parlamentares não vão reformar contra eles. Eu tenho visto o Luiz Flávio defender essa tese. Eu acho que nós vamos precisar, com mais tempo, um dia discutir melhor. Porque, veja, uma das razões pela qual existe o chamado político profissional é para que ele tenha garantia de independência e de autonomia. O problema é que, no caso brasileiro, nós acoplamos ao político profissional uma série de prerrogativas que torna ele um privilegiado. Nós precisamos cortar todos esses privilégios. Claro.